Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Hoje é dia de episódio novo da nossa série de speedrun no canal, subindo o rating de 800 até 2.200, reta final aí dessa nossa série, 267 agora de rating. E vamos começar aí, jogando de brancas, a primeira partida contra um francês de 291. Começamos aí com o peão dama. E aí, será que ele vai jogar ou não? Abortou a partida, vamos lançar de novo. Tentar o peão dama de novo. E... agora sim, agora temos um adversário. Vamos de sistema London, jogando aí com bispo F4. Jogar o bispo F4 direto no London, ele tem algumas vantagens, dependendo de como o adversário joga. É um pouquinho mais flexível. Mas aqui, do jeito que ele jogou, virou o London normal, com os peões ali em C3, D4 e E3. E agora já vem um lance um pouco duvidoso dele, C4. Olha só, essa aqui é legal para quem joga London, para quem enfrenta London. Não é bom você perder a atenção no centro. Olha só, quando tem aqui os peões em C5 e D4, existe uma tensão no centro. Dificilmente eu vou conseguir fazer E4, porque ele está sempre tomando o peão de D4. No momento em que ele joga esse lance, não existe mais tensão, ele não está mais atacando o centro. E agora eu tenho rupturas, eu posso tanto buscar E4 quanto B3. E isso pode criar problemas aqui para ele. Por exemplo, B3, peão toma, o branco já está um pouco melhor. B3, se ele jogar B5, A4, B4, toma em C4, toma em C3... bom, um pouco complicada essa posição. Eu vou jogar dama C2 primeiro, então. Não sei bem se B3 é o momento. Deixei o B3 no radar. E o dama C2, ele tá de olho no E4. Então, vamos já fazer E4. A4, ele vai jogar com A6. Ok. E se E5, vai virar uma estrutura de uma francesa. E esse cavalo no canto aqui, hein? Você pretende levar ele pra onde agora? De novo, uma estrutura de peões muito boa pro branco. Que aqui eu tô numa estrutura de francesa, onde ele fechou já com C4. Então eu tenho uma liberdade muito grande para atacar na ala do rei. Ele não tem mais o contrajogo em cima de D4. Por isso que esse lance, estrategicamente, ele não ajuda em nada na posição. Se G4, cavalo G7, o cavalo fica mal, muito mal por ali. Mas eu tenho que ainda lidar com um H5 chegando um dia. Vou jogar bispo E2 primeiro. Vamos deixar o G4 aí como uma opção. Ele tá querendo agora melhorar o cavalo com o cavalo F5. E aqui que é o ponto. Vamos rocar pequeno, deixa ele jogar mesmo. Esse cavalo F5, daí bispo F4. Essa é um dilema agora que eu tenho na posição, porque G4, H5. E... não sei exatamente agora como explorar da melhor forma. Talvez o G4 antes fosse mais forte mesmo, porque eu teria a opção de jogar um G4, torre G1 e deixar o peão sempre ali em G4. Mas ok, vamos lá. Vou jogar rocando. Vai vir um cavalo F5 agora. Não, ele não jogou o cavalo F5 ainda. Deixa eu fazer A4 só pra perguntar o que ele tá querendo fazer aqui na ala da dama. B4 direto. E se eu jogar com B3, também C3, dama C3, pro B4, não parece uma boa ideia. Arrependi já do meu A4. Rápido. Durou pouco tempo para eu me arrepender desse lance. Vamos tirar o rei para H1, que cedo ou tarde eu vou ter que fazer um F4, G4, sair avançando aqui a ala do rei. Mas era melhor não ter mexido mesmo. Eu tirei a possibilidade de jogar com
com B3. Tá, dama C1. Agora, ele fechou completamente a ala da dama. Não sei onde que ele vai querer criar contra-jogo agora. Se bispo F4, ele quer jogar G5. Essa provavelmente é a ideia. Mas sempre que ele tomar em E3, F3, abre a coluna F. Então, não tá tão claro assim também. Pensando em jogar um G4 já. G4 ou não? Essa é uma questão. Vamos lá, vou jogar G4. Tomar em E3. Ele tem H5, que é um lance interessante. Agora, se ele não fizer H5 agora, talvez eu consiga jogar um Dama E1, Dama G3 e organizar as minhas peças. Vamos jogar um Dama E1. Eu quero trazer a Dama para G3, porque quando chegar um H5, talvez eu possa até jogar G5. E H4, fechar toda a posição e começar a atacar o peão de F7. Pode ser um plano esse. Que a partida tá bem confusa aqui, pra falar a verdade. Vamos jogar esse torre F2, que eu quero dobrar em F. Agora eu vou fechar com G5. Se H4 eu tomo mesmo. Agora, se ele não faz nada, eu jogo H4. E aí eu fecho toda a posição. E vou começar a organizar minhas peças para atacar F7. Eu tenho uma debilidade, que é o peão de A4. Se o peão tivesse aqui em A3, algo assim, a posição era perfeita. Mas como tá aqui em A4, um dia ele pode vir atrás desse peão. Bom, cavalo E7 para cavalo F5. É o que ele quer fazer. Vou jogar um dama F4. E aquela luta de manobras, numa posição toda bloqueada. Um dia meu E4 vai chegar, mas para isso precisa de muita preparação. Vamos jogar com bastante calma. Primeiro jogar um bispo F1, colocar esse bispo em G2. Eu vou ter que mexer bastante na posição para isso dar certo. Mas pode ser que um dia chegue E4. F6 não é ameaça ainda. Vamos jogar bispo G2. E como vai chegar esse E4, ainda não sabemos. Mas talvez com cavalo G1, cavalo E2, o E4 comece a ganhar uma força. Olha lá, ele foi atrás do meu peão. Vamos jogar esse cavalo G1. Deixa ele tomar. Porque se ele tomar em A4, E4 já. Começa a abrir a posição. O cavalo dele tá forte em F5, a melhor peça dele. Mas no que começar a abrir linhas, acredito que minhas peças vão jogar. E outro detalhe é que se ele tomar em A4, ele tem que lidar com o peão lá de A7 caindo. E4, peão toma, cavalo toma. Não tô levando nenhum golpe por enquanto. Aparentemente, né? A ideia dele é fazer F6, porque G por F6 ele tem torre por F6. Eu teria que achar um lugar para colocar minha dama. Bom, vou jogar E4. Ele não quis abrir a posição. Vamos agora jogar um cavalo E2. Se F6, G por F6. Se tomar lá em A4, provavelmente eu vou tomar em D5. E aí toma de cavalo, dama G3, tá caindo C4. Vamos jogar esse agora. Ele vai tomar de cavalo. E daí eu puxo essa dama pra G3, provavelmente. E tô com essa ameaça de tomar em C4.
Ó, tem um teminha tático que é um bispo H3 chegando. Eu posso usar em algum momento. Mas deixa eu ver uma forma um pouco mais sutil de ameaçar isso. Porque se eu jogar um rei H2, fica muito óbvio, né? Vou jogar um cavalo G3 primeiro. Porque ainda que eu jogasse ali o bispo H3, ele teria um cavalo F5. Só que agora, com o cavalo em G3, ele não vai ter esse recurso mais. E aí passa a ser uma ideia, um rei H2 e bispo H3. Ele vai tentar um bispo B6, bispo B8, com a ideia parecida, que é a ideia de defender o peão de A7, que agora ele está querendo voltar esse bispo. Vamos jogar aqui um rei H2 como quem não quer nada, mas ameacem um bispo H3. Vamos testar a inocência do nosso adversário agora. Se ele vai simplesmente voltar e perder a dama, ou se ele vai fazer alguma coisa que eu nem sei o que ele faz, pra falar a verdade. Rei D8. Olha, não é tão inocente assim. Mas a posição dele tá perigosa. Bem perigosa. Como jogar nessa posição? Cavalo F1, cavalo E3 para pressionar. Não parece que tá indo a lugar algum. Se eu fizer bispo H3, ele vai jogar um dama B5 ou dama C6 para continuar defendendo o bispo. E é interessante que piora bastante o bispo. Ali, o bispo não tem uma casa tão segura para ir depois. E contra um lance como dama C6, talvez eu possa pensar em dama F6. Porque com a troca das damas, eu ataco o cavalo e tá caindo o bispo. Claro que ele não precisa trocar as damas. Mas acho que posso estar progredindo um pouco com isso. Ou não, né? Podia ter jogado dama E3 para torre F6. Muito mais forte. Muito mais forte. Nossa, dama F6 foi muito ruim. Que lance feio esse, hein? Não ameaçou nada. Não tenho ideia nenhuma com esse lance. Como que eu justifico agora ter jogado? Eu tô querendo voltar a dama já. Jogar a dama F3. Volta a dama e organiza de novo a posição. Fala que eu vou fazer isso mesmo. Porque outros lances não fazem tanto sentido assim. Vou voltar essa dama, dama F3. Assumir o erro. Assumir que foi ruim ter jogado isso. E agora eu jogo dama E3. Poderia ter feito isso imediatamente. Preferi fazer uma versão bem piorada. Mas agora eu ameacei torre F6, torre F1. E aí vou organizando de novo as peças. Acho que a posição dele é muito difícil de jogar. O rei todo exposto, o peão de F7 fraco, as peças coordenadas também. O único contra-jogo que ele teria seria o F6, mas nunca tá chegando esse lance. Então parece bem complicado dele jogar. Um plano pode ser pressionar F7, o outro plano pode ser pressionar D5. Imagina que eu coloque, por exemplo, um cavalo em F4, um cavalo em E3, um bispo em F3, uma dama em G2. Eu coloco 4 peças atacando ali o peão de D5 e dificilmente ele vai conseguir defender. Vamos primeiro dobrar essas torres em F, que aí já tem a pressão lá em F7. E aí acredito que o plano vai ser esse mesmo, pressionar o ponto D5. Vou ter que manobrar bastante para chegar alguma pressão ali em D5. Antes disso, ele tem que resolver como defende F7. Torre H7, rei E8. Tem um bispo E6 aqui que pode chegar. Ok.
Vou jogar um torre F6. Não sei exatamente o que está ameaçando esse lance, mas libera a casa para jogar um dama F3, por exemplo. E agora atacar de novo F7. E aí com a dama em F3, o bispo pode vir para G2. Entendido. E se eu jogar agora E6 é demais. Vamos jogar a torre F4. Ainda não tem F6, que eu simplesmente tomo. E vamos preparar para organizar as peças. Jogar um dama F3 agora. Ameacei torre por F7. E aí talvez eu volte a torre para F6, porque aí começa a ter uns golpes, um torre E6, um torre por G6. Bispo E6 é uma ideia aqui também, só que eu vou jogar esse primeiro. Ameacei... O que eu ameacei? Não sei bem o que eu ameacei. Bispo E6. Bispo E6 eu poderia ter feito antes já. Aqui E6, só que aí tá abrindo a diagonal do bispo. Eu não quero fazer isso agora. Posições que você tá assim, com um domínio completo da posição, não precisa dar chance. Por exemplo, ele tá com o bispo de B8 morto e o bispo de B5 morto também. Nenhum desses bispos joga. Jogar E6 é dar chance pra ele. Vou falar, ativa o seu bispo. Agora cavalo E2, cavalo F4. Vamos brincando aqui na posição, que vai surgir um arremate em algum momento. Mas é engraçado ver isso, que ele fechar o centro com C4, que parece normal até ali, às vezes joga esse C4 até atacando o bispo, já é um erro grave na posição. Ele nunca consegue contra-atacar mais. Isso que ele tá com o peão a mais na partida. São raras as posições onde esse C4 ele vai ser bom em um sistema London. Bom, tá pensando ali, depois de torre F6... Agora cavalo G8 é ruim, porque eu simplesmente tomo em G. Eu vou jogar aqui um cavalo B1 para não deixar ele fazer A4, A3. Só para isso. E agora eu posso pensar em jogar um cavalo E2, cavalo F4, ameaçar cavalo toma G6. E com um cavalo em F4 combinado com um bispo em G2, tem a pressão em D5 também. É só o cavalo chegar aqui e acabou a partida. Enquanto isso, ele tá gastando bastante tempo também. Já tá ali com 33 segundos. É o momento dele fazer lance. Vamos jogar um cavalo E2. Cavalo F4. E cavalo E6 ou cavalo por G6. Caramba, eu tenho jogado umas partidas bem estratégicas aqui nessa reta final. Teve uma Ruy Lopes bem estratégica, agora essa também, que a posição fica toda fechada. Você vê que não teve nada de tática na partida, mas ele tá numa posição de abandono já. Que agora tá levando cavalo E6 e não tem muitas opções. Vou agora tomar em D7 com cheque. Posso jogar cavalo E6, que já cai em F8, mas eu vou dar um cheque primeiro. E aí ele deixou o tempo cair. Fazer a revisão da partida, não acho que foi das mais precisas, que eu comecei a fazer vários lances chutados ali no meio do caminho. Ó, 81.7 precisão para mim, 78.7 para ele. Vamos ver na análise. Primeiro lance aqui, C4. Computador, não acho que é nada demais, mas acredite, esse lance ele já pode ser um problema pro preto, tá? Jogou B5, fiz E4. Olha, aquele momento do B3 e E4, ele gosta mais do B3 mesmo. Fiz E5, bispo E3, e aqui a posição 1 ponto de vantagem pro branco. Estrutura de francesa, que ele não tem contra-jogo, cavalo no canto. E aí joguei bispo E2, ele acha que tá bom, é o lance. E não gosta do meu roque pequeno. Então, ao invés de roque pequeno, cavalo F1.
provavelmente vai trazer um cavalo para E3, G4 e entrar lá em F6. Esse roque pequeno realmente depois ficou difícil de achar um plano ali. Joguei A4, que eu não gostei também. E olha, de repente ele tá gostando da posição das pretas. Dama C1 e cavalo F5. Preto melhor. Aqui eu vacilei com A4. Tinha que jogar B3 ali. Também pensei, acabei deixando de lado. E aí fiz G4. Só que agora ele tinha que fazer H5, provavelmente. Então, dama C7. Torre F2. E H5, que é o lance que interroga. F5 era o lance correto. Lance de francesa para ativar o bispo. E estaríamos pior nessa posição. Mas como ele fechou tudo, agora não tem mais F6. E o peão de F7 é uma debilidade. Melhoramos ali com H4. E aí foi indo aos pouquinhos. Aqui, por que ele dá essa vantagem enorme? Porque o preto não tem contra-jogo. Ele não tem rupturas. Então ele jogou C4 fechando, jogou B3 fechando. Não tem F6 que perde o peão também. Então não tem contra-jogo. Se você não tem rupturas, você não tem contra-jogo. E agora eu tenho as rupturas. Eu vou preparar isso. Talvez não tenha sido no melhor momento, mas a posição é muito boa para as brancas. Tomei, tomou. Cavalo G3, ele prefere dama F3. E aí fui indo aos pouquinhos, melhorando. Fiz aquele vai e volta da dama, que não teve nada a ver com a posição. Só que depois chegou ali o torre F1. E a verdade é que assim, a posição é tão boa que mesmo jogando vários imprecisos, continua com a posição ganha. Foi um vai e volta. Aí cavalo B1 não precisava também. Podia ter jogado bispo E6 direto. Aqui foi mais na preguiça mesmo. Dama H3 e tá ali 2,5 pontos de vantagem. Vários erros estratégicos dos dois lados até, porque eu não aproveitei ali bem no início. Ele conseguiu uma posição boa, só que ele não soube aproveitar também. Mas fica ligado nesse tema aí do sistema London. Se de repente você joga essa abertura, quer aprender mais sobre ela, sobre esses temas estratégicos, lá dentro do Chessflix eu fiz ali um material sobre o sistema London. Então você vai encontrar ali um curso completo sobre o sistema London na nossa seção de aberturas da Chessflix, nosso acervo de aberturas que você encontra ali uma série de cursos sobre as principais aberturas e defesas. Então, se de repente você quer aprender mais sobre essa e outras aberturas, você encontra aqui dentro do Chessflix, além das nossas trilhas de treinamento e todos os materiais dentro do nosso aplicativo. Para entrar para o Chessflix, só você entrar para a nossa lista de espera, que nesse mês de novembro nós vamos abrir uma turma especial de Black Friday, pelo menor preço da história da Chessflix. Então fica bastante ligado, já entra para a nossa lista de espera para você receber ali todos os avisos, ver como que vai funcionar essa nova turma, mas já adianto aqui para você que vai ser realmente insano, você vai poder ter acesso a todos os materiais já produzidos pela Chessflix em um único só lugar, que é o nosso aplicativo próprio, desenvolvido para os alunos terem ali a melhor experiência, beleza? Então entra para a lista de espera e bora para a nossa próxima partida. Vou colocar aqui para jogar. E vamos jogar de pretas. Esse, pelo jeito, vai ser o nosso penúltimo episódio dessa temporada de speedrun, porque estamos aí com 275 de rating. Vou jogar agora um cavalo C6. Ele tá jogando aí uma siciliana fechada, onde eu resolvi jogar com E6 e D5 para já contra-atacar no centro. Fazer um bispo D7 para não estragar minha estrutura de peões. Dar aquela perguntada que... Nossa, eu achei que eu tinha deixado passar a dama A5 cheque, assim. Ainda bem que ele tem cavalo C3 que defende o bispo. Mas beleza, ele jogou esse, vamos tomar em C6, cavalo E5. Eu poderia ter pensado em cavalo E5. Vou jogar cavalo F6 agora. Se ele tomar o cavalo, eu vou tomar de G para abrir a coluna G e já começar a pressionar G2. E daí eu vou rocar grande na posição. Agora, se ele não fizer nada, jogar um dama E2... Aí eu não sei. Vou jogar bispo E7 primeiro.
Se fizer cavalo E5, eu tomo em E4 e dama D4 cheque. Ele perdeu um peão, não perdeu? Eu tava sempre de olho nesse lance, o cavalo E5, porque eu não quero dar o par de bispos, né? Ele trocou o bispo pelo cavalo e aí eu já tenho essa vantagem. Por isso que eu tava atento nesse golpe. Cavalo E5, bispo E4, D4, dama D4 cheque, rei H1, dama por E4. E temos aí um peão de vantagem. Não é ainda uma posição de abandono, mas ele tá numa posição um pouco difícil já de jogar. Com esse peão a menos, tem que lidar já com o cavalo D5, que é uma ameaça. Mas eu vou rocar pequeno primeiro. E no próximo eu posso pensar nesse cavalo D5 já pressionando E3. Talvez torre D8 até primeiro, para já ter o controle da coluna. Teremos aí o controle da coluna D. E depois a troca das damas, caso saia o bispo. Pode ter algumas ameaças por ali. Bom, ele tá ameaçando agora um golpe. Jogar um dama B4, que foi bem mais ou menos, por conta de cavalo D3. Aí, cavalo G4, cavalo D3, não precisava ter levado esse, hein? Um pouquinho desnecessário ter levado esse lance. Vamos jogar agora o quê? Dama B5? Onde dama B5? Porque dama B5, pelo menos, eu fico de olho ali em B2. Estou ameaçando um cavalo G4 também. Esse aqui não quase perde. Porque agora se eu jogo o cavalo G4, dama D4, torre D8, dama B4. É, quase perde, mas não perde. Se eu jogar bispo F6, bom, jogar torre D8, atacando a dama. E ele tem esse dama B4 ainda. Tudo bem que ele tá meio descoordenado, mas recuperou o peão. Se torre por D3, dama toma, peão toma, ele vai ter que tomar em E7. Torre D2. Calma lá. Posso tomar em B4 também, é uma ideia. Mas eu não tô tendo nenhuma ameaça direta. É, entregamos o peão de volta. Ainda assim a posição é boa. Acredito que o preto tá melhor ainda na posição. Mas, pô, dama B4 foi uma bela capivarada. Permitir cavalo D3. Podia ter jogado dama A4, por exemplo. Ou dama C4, talvez. Fosse até melhor. Se bem que dama C4. Cavalinho A5, né? É. Enfim, temos que fazer um lance por aqui. Dama B4, bispo B4. Torre D3, bispo E7. É, eu vou jogar esse. Torre por D3. Agora eu tomo. Porque ele tem que tomar em E7. Eu tô atacando A2. Então posso jogar aqui um torre D7, por exemplo. Que eu ataco o bispo.
e ataco a 2 ao mesmo tempo. O bispo agora ficou bem mal e eu tenho o controle da coluna D. Eu posso, por exemplo, jogar um lance como torre D8, que aí ele não consegue nem lutar pela coluna. Beleza, temos aí a coluna, o cavalo parece melhor do que o bispo. Preciso dar um respiro pro meu rei, jogando um H5 para depois controlar a casa F5 com o cavalo. Jogar cavalo H6 e voltar. Esse aqui eu não estava esperando. Talvez eu tenha que jogar torre D5. Não queria trocar o par de torres. E... Nossa, tô furando muito lance nessa partida. Muitos lances furados. Podia ter jogado um torre D4, talvez. Vou jogar esse. Ainda tenho alguma vantagem por ter o controle da coluna. Mas agora essa vantagem começa a ser bem pequena. Bem pequena. G4, talvez? Caramba, acho que ele quer trocar tudo ali. Vou voltar esse cavalo pro jogo. Cavalo D4. Ameaçamos um duplo. Ameaçamos C2. Tem algumas ameaças por aí. Acho que ele jogou o G4 no momento errado, porque G4 antes parecia interessante para assim controlar as casas do meu cavalo. Mas no momento que ele joga G4 agora, dando essa chance de cavalo D4, a posição já parece bem complicada para ele. Posso tomar agora em C2, que já parece bem interessante. Caramba. Se eu tomar em E1. Ele não viu que o meu cavalo volta com cheque, já ganhando a torre de E5. E aí faço um strike aqui, cai todas as peças. Bom, partida mais ou menos essa. Tivemos aí vários furos no meio do caminho. Ele deu aqui 86,2 de precisão para ele, 93,6 para mim. Eu achei que a partida tinha sido pior do que isso. Essa é a minha sensação. Mas vamos lá, ele jogou aqui uma siciliana fechada, esse cavalo C3 combinado com F4. É interessante a reagir no centro, porque geralmente nesse tipo de abertura o branco ele quer atacar na ala do rei. Então quando eu faço D5 rápido, eu já abro o centro, é mais difícil dele contra-atacar. Bom, temos aí par de bispos. E aqui vem uma capivarada dele, e ele já perde um peão. Por conta de bispo E4 e dama D4 cheque. Tinha que continuar o desenvolvimento, bispo D2 talvez, tira o rei para H1, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui ele já perde esse peão, mas eu vou retribuir a capivarada. Retribuir com esse dama B4 que é duvidoso, porque agora ele tem cavalo D3. Era muito melhor torre C8. Jogou cavalo D3 que interroga. Pô, e o que eu deixei passar? Eu deixei passar alguma coisa. Esse lance é ruim. Tinha que jogar bispo C5, ele tá dando mais de um ponto de vantagem. Porque agora a dama toma. E qual que é o detalhe que eu deixei passar? Dama 4, talvez? Não. Dama 4, não. Qual que é o detalhe aqui? Deixa eu falar que eu tô vendo a posição, ainda não achei. E que a análise não tá aparecendo aqui também. Vamos ver se aparece agora. Ah, agora apareceu. Ah, ele fala pra tomar, torre C8, cavalo B7, torre D2. E aí tô invadindo a sétima, tá caindo.
É, tinha que levar pra esse final, que minha torre tá muito ativa na sétima. É, eu joguei torre D3, vantagem foi lá embaixo. Ele acha que tá um pouquinho melhor ainda, tá ali um 0,40, mas já foi melhor essa vantagem. Caramba, aqui cavalo H6, G4 eu tô pior, assim. É, fui muito otimista com esse lance, querer voltar o cavalo pra F5. Era melhor cavalo F6, cavalo D5 direto e vamos de boa ali com torre C7, torre C8, torre C4. Ele interrogou e deixou meu cavalo voltar. E ele joga o G4, só que no pior momento. Aí toma em C2. E aí veio a capivarada Master, que já decide aí a partida. É, a partida bem cheia de erros, mas levamos mais essa e chegamos aí a 283. Então, reta final aqui da nossa série. Provavelmente nosso próximo episódio será o último episódio dessa temporada, mas fica tranquilo que teremos aí uma nova temporada de speedrun. Agora me deixa aí nos comentários o seguinte, qual abertura você quer ver no nosso último episódio dessa temporada? Aquela abertura que ia aparecer mais aqui nos comentários, eu vou usar e analisar aqui com vocês, combinado? Galera, então é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.